Pessoal, bom dia para vocês mais uma vez. Vamos para o nosso estudo de hoje, abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 28, o último capítulo deste livro que nós estamos estudando e meditando já há alguns meses. Nós vamos dar início ao estudo do último capítulo. Não vai acabar hoje. Nós vamos continuar com ele por mais umas 2 aulas, ainda nesse mês de dezembro, antes das festas de Natal e Ano Novo. Mas, se Deus permitir, finalizaremos o livro de Atos, e ano que vem o Senhor nos abençoará com novos desafios de imersão na sua palavra. Então eu quero que você abra em Atos capítulo 28, e nós vamos ler do verso 1 até o 10. Vou fazer a leitura para vocês, e a partir da leitura nós vamos, com a ajuda dos slides, trabalhar com a reflexão que temos aqui nesse texto. Atos capítulo 28, diz assim a palavra de Deus: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto. De repente, depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era Deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e com a reflexão que vamos fazer a partir de agora. Bem, é a nossa hora de estudar, então você abra a sua mente e o seu coração para que nós possamos refletir sobre o texto de hoje. Como de costume, eu gosto de colocar uma introdução para que nós possamos entender do que se trata o texto. Aí o nosso tema principal, o livro de Atos, como já acompanhamos há alguns meses. E aí o nome da nossa lição de hoje, o tema da lição de hoje é esse aí: chegaremos em Roma. Se você lembrar do contexto aqui, Paulo, ele acabou de sair de um julgamento, que demorou lá uns 2 anos, para ser julgado a sua causa. E ele está agora indo para Roma, aonde ele pediu para ser julgado. Uma vez que ele era cidadão romano, ele pediu para ser julgado em Roma. Ele não queria ser julgado em Cesareia, porque ele temia que os judeus fossem injustos no seu julgamento e acabassem matando ele, porque é isso que eles queriam fazer. Então ele vai para Roma. E aí ele vai, obviamente, de navio e passa por um naufrágio, como nós vimos na aula passada. Nesse naufrágio, o navio foi totalmente destruído, só sobraram as pessoas. É engraçado, né? Tudo foi destruído, a comida, a própria embarcação,
Só que as pessoas permaneceram vivas, porque Deus falou que elas iam permanecer vivas e falou para Paulo que nenhuma alma se perderia. Então, depois de seguirem as instruções de Paulo, no começo eles não seguiram, depois viram que o bicho estava pegando e começaram a seguir. E aí eles conseguiram chegar aos trancos e barrancos até uma praia, e ali o navio foi destruído, o navio encalhou, foi destruído, e eles chegaram na ilha chamada Malta. Eles não sabiam que era a ilha de Malta, só que aqui só no capítulo 28, que diz que eles verificaram e viram que o nome da ilha era Malta. Então eles passaram por esse julgamento, pelo naufrágio, e agora estão na ilha. E lá eles são recebidos pelos nativos da ilha. Então esse é o contexto aí geral. E a introdução que eu quero trazer para vocês, ela trabalha com esses seguintes pontos aqui, ó. Para todos os que viviam no Império Romano, Roma era o centro do mundo. E simbolicamente, Paulo chegando a Roma, significa que a missão universal lançada em Atos 1:8, né, a grande comissão, estão agora cumpridas totalmente. Eles foram enviados de Jerusalém a Roma, Roma simbolizando os confins da terra. Então chegaram no centro nevrálgico daquela sociedade. Roma havia sido evangelizada muito antes, possivelmente por aqueles que voltaram para casa depois do Pentecostes, e definitivamente por mercadores cristãos, e outros que levaram o evangelho para lá e estabeleceram igrejas. Então Roma também foi alvo de evangelização de outros cristãos, muito provavelmente após o Pentecoste. No entanto, com Paulo, a comissão universal chegou em Roma, de onde os raios do centro do império se estendiam em todas as direções, ou seja, Roma era o centro da humanidade naquele momento. E o evangelho chega nesse centro. A missão universal recebe agora um novo impulso. Este capítulo encerra tudo e finaliza os temas iniciados no capítulo 1, em particular a missão universal, até os confins da terra. A tensão, aqui, deixa eu pôr para vocês aqui, que aqui não tem, agora tem. A tensão entre judeus e gentios está no centro dessa missão. E embora alcançar os judeus tenha sido central nos primeiros capítulos, alcançar os gentios ganhou destaque nos capítulos posteriores. Então, se vocês estão conseguindo concatenar as ideias na cabeça de vocês, o capítulo 1 começa com Jesus empurrando, incentivando uma igreja medrosa, que estava escondida. Então ele empurra essas pessoas e fala, olha, vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunhas minhas aqui, no vizinho e no mundo todo. E a partir daí, começa a se desenrolar o livro de Atos. No capítulo 28, Paulo é esse representante que chega até os confins da terra. Então Paulo está dando continuidade àquela missão que iniciou no capítulo 1, e se você puxar um pouco mais no capítulo 28 de Mateus, a grande comissão, o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus cumpre aquilo que ele promete. Ele disse que a igreja dele chegaria no centro do mundo e chegou. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam enquanto a sua igreja marcha, porque porta é um dispositivo de defesa, não de ataque, tá bom? Então significa, a igreja marcha e a defesa do inimigo não aguenta, porque Deus falou que ele vai adentrar os portões do inimigo. E aqui a gente percebe que essa é até um pouco de ironia, né? Mas esse avançar da igreja se dá de forma meio conturbada. Pô, um julgamento onde Paulo quase vai cair na mão de juízes corruptos, um naufrágio, uma ilha desconhecida. Como assim, Deus? Não seria uma coisa triunfante chegarem no centro de Roma, montados num cavalo branco, dizendo que Jesus salva? Não, eles chegam meio aos trancos e barrancos como prisioneiro. Percebe isso? Então Deus trabalha as circunstâncias, não importa as quais, para que os seus propósitos se cumpram. Às vezes você pode olhar para a sua vida e pensar, olha, eu não sou muita coisa, Deus não pode fazer muito por mim. Ele pode, porque é Ele que faz, não é você.
Ah, mas tem aquele que é mais capacitado. Nem aquele que é mais capacitado tem força de fazer essas coisas. É Deus que faz. Então entenda isso. A igreja de Cristo avança, e esse símbolo de que a igreja chega no centro do mundo aos trancos e barrancos, serve para a nossa vida hoje também. Seja você alguém que fala alto, fala baixo, que é alto, que é baixo, que é gordo, que é magro, que é bonito, que é feio, que sabe muito, que não sabe. Se você está buscando a vontade de Deus, Ele vai usar a tua vida. Obviamente que Ele vai te capacitar para isso também, claro. Mas a sua vida, ela vai ser usada para cumprir os propósitos que Deus prometeu. Agora, quais são os propósitos que Deus prometeu? Se você não estiver buscando, você não vai saber. Entende? Então vocês precisam buscar quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E eu diria que o propósito da igreja é um bom começo. A igreja tem que proclamar a palavra. A igreja tem que se reunir, tem que crescer em comunidade. Então participe desse propósito e Deus vai te levar, provavelmente, para um propósito particular também. Tá bom? Então, na sequência do nossa aula, a gente entra no versículo 1. E eu tenho essas considerações a fazer aqui. Lá em casa todo mundo ficou gripado, e eu acho que eu fiquei também. Hoje acordei ontem estava meio ruim já, e hoje um pouco mais baqueado. Minha voz está meio rouca, não está? Vocês estão percebendo? Está meio esquisito, mas eu estou vivo, vou terminar a aula, tá? Fiquem tranquilos, é uma coisa só, um pequeno incômodo, mas não atrapalha não. Não se concentrem nesse detalhe, se concentrem no texto. Olha só, vamos ler o versículo 1 de novo, que tem muitas considerações que eu separei aqui. Olha só, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Pronto, versículo 1 é esse aí. Olha só ali, ó. Como nenhum dos marinheiros havia reconhecido a baía onde desembarcaram, eles não souberam onde estava, até o dia seguinte, quando encontraram os habitantes da ilha. Então eles descobriram que era Malta, uma ilha bastante pequena, de 18 por 8 milhas de tamanho. É uma ilha pequena. Eles desembarcaram, não numa ilha, não num lugar chique, num lugar pomposo, mas desembarcaram como náufragos, né? Prisioneiros e náufragos, numa ilha desconhecida, pequena, insignificante. Mas Deus está cumprindo o seu propósito. Ele continua cumprindo o seu propósito. É por meio dessa ilha que Paulo vai chegar em Roma. Então não estranhe se Deus falou para você que você vai chegar em tal lugar, utilizando daqui uma linguagem simbólica, tá? Deus falou, olha filho, você vai chegar aqui. E no meio do caminho, Ele fazer você vir para cá. Não se importa com isso. Se você estiver focado em Deus, você vai saber que esse caminho vai chegar nesse objetivo que Ele falou. Mas você tem que estar focado em Deus. E como é que se foca em Deus? Lendo a Bíblia, orando e praticando e buscando e crescendo em comunidade e ensinando e abençoando. E assim você vai saber qual é o propósito para a sua vida. Bem, eles chegaram nessa ilha de Malta. Olha só, Lucas, ele escolhe o termo nativos ou bárbaros, tá? Que é o termo que eles usavam para qualquer um que não falasse grego como língua nativa, ou que não seguisse os costumes gregos. Na verdade, eles eram de origem fenícia e falavam essa língua aí, ó, púnico, tá bom? A língua púnica, idioma púnico. Muitos, talvez, a maioria, teriam falado grego como segunda língua. Pronto, minha voz está subindo. Eu estou melhorando, né? Minha voz está ficando mais potente, ok? Então, os gregos, eles tinham essa terminologia que está no versículo 2, ó. Os nativos nos tratavam com singular humanidade. E algumas bíblias trazem a palavra bárbaro. E geralmente, bárbaro, a gente tem aquela ideia de alguém que é meio animal, né? Meio selvagem, canibal. Esse é o imaginário da nossa cabeça por causa do cinema, né? É muito essas coisas do bárbaro, aquela pessoa que não sabe ler, que é iletrado, que é um brucutu. Mas não é isso não, é simplesmente porque eles não falavam grego como a sua língua principal, ou eles eram de outro costume, tá? Então, os malteses aqui,
eles não eram pessoas como canibais numa ilha deserta. Eles eram pessoas que tinham uma cultura diferente, tá bom? Então não olhem dessa forma para os malteses. Eles tinham origem fenícia. O povo fenício, ele era um povo que tinha muito domínio de navegação. Eles navegavam fazendo comércio por toda aquela região do Oriente Médio ali, e eles tinham muito conhecimento do mar. Tanto é que, se os malteses são de origem fenícia, eles conseguiram se dar muito bem morando numa ilha. Uma ilha é ilha, né? A ilha está cercada por água por todos os lados. Como é que faz quando tem que ir no mercado? Se não tiver um mercadinho na ilha, tem que pegar o navio e ir no outro mercado. Como é que faz para ir na escola? Se não tiver escola na ilha, eles têm que ir pegar o mar. Então, eles tinham muito conhecimento marítimo. Tá? É um detalhe importante, porque eles, no versículo 10, a gente percebe que eles encaminham essa comitiva de Paulo para ir para Roma. Então, eles tinham o segredo, olha, não vai agora, vai depois. Está vindo um navio aí de Alexandria, espera esse navio chegar, e aí vocês vão chegar em Roma. Então, eles deram essa dica, né? Essa letra que a gente fala, né, para o pessoal da comitiva de Paulo, tá bom? Então, não são bárbaros, animais irracionais, são pessoas que falam outra língua. E eles sabiam grego, porque eles conversaram com o apóstolo Paulo e sua comitiva. Beleza? Aí na sequência ainda, ó, versículo 2, ainda, os sobreviventes esperavam certa medida de hostilidade por invadir a ilha, mas ficaram agradavelmente surpresos, porque receberam uma singular humanidade. Olha, saiu um monte de letra ali, ó. Singular humanidade. O termo que ali é utilizado é filantropia, e retrata pessoas que são bastante amigáveis em receber estranhos e cuidar deles. Então, olha só, os brucutus não são brucutus, são pessoas dóceis e gentis. Quantas vezes você olha para uma pessoa, pensa que ela é de um jeito, e quando começa a conversar, vê que é de outro? Quantas vezes já aconteceu com vocês isso? E quebraram a cara, né? Não, essa pessoa, ela tem uma postura, ela se veste, ela fala de um jeito, não vou nem chegar perto. Aí quando você, por algum motivo, consegue se aproximar, vê que aquela pessoa é super agradável, super doce. Ou, às vezes, ao contrário. A pessoa parece muito doce, muito gentil, mas quando precisa de uma aproximação um pouco maior, a pessoa se mostra como ela é. Também acontece. E o que você faz quando isso acontece? Você trata como a Bíblia diz. Não se surpreenda com isso. Não é para você isolar aquele que reagiu mal e acolher o que agiu bem. Você tem que acolher os dois. Tá? Os dois têm que ser acolhidos. Porque hoje, a gente tem dentro da vivência cristã, de forma geral, nós temos uma mania muito feia, que é usar o amor ao próximo como uma espécie de porrete moral. A gente pega e fala, olha só, sua postura aqui não é correta, você precisa amar as pessoas, então vai lá e dá uma lição na pessoa. A partir, foi eu não, né? Pronto, arruma aí. Foi, show. Beleza. Até assustei, né? As irmãs deram um susto aqui. A partir da convivência com a pessoa, vamos trocar? Dá para trocar? Não, né? As irmãs vão estourar os tímpanos aqui, daqui a pouco. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, vamos lá. Beleza. Ó, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá? Tá? Olha só. Bom, tá chegando aí. Vamos lá.
servir como exemplo. É o fio aí, está meio mau contato. Vamos terminar, vamos até o fim. Vamos embora. Tá bom? Então, olha só. Em um dia chuvoso e frio, no início do inverno, então os nativos mostraram hospitalidade, fazendo uma fogueira para que pudessem descansar e se aquecer, após a árdua tarefa de nadar até a costa, quando o navio quebrava nas rochas. Então eles tiveram a oportunidade de oferecer ajuda, e ofereceram, e isso foi muito bom para a comitiva de Paulo que estava indo para Roma, ok? Então, que nós também aproveitemos a oportunidade de fazer o bem para o próximo, sem esperar que ele nos dê algo em troca, porque você também querer fazer o bem, para que você receba algo em troca, não é cristianismo. Jesus falou isso em Lucas 6, faça o bem sem esperar nada em troca. É essa dinâmica também do amor ao próximo dentro da igreja. Você ama primeiro, e aí você não pode obrigar que o outro te ame também. Obviamente que se eu quero amar, e vocês querem também me amar, fechou, deu tudo certo. Estamos sendo coerentes. Mas eu nunca posso obrigá-los a fazer algumas coisas que vocês não querem. Posso exortá-los, posso dirigi-los, posso alertar, obviamente, claro, devemos fazer isso como pregadores da palavra, mas eu nunca posso obrigar no sentido de fazer ameaças, constrangimentos. Pelo menos eu não vejo isso dentro da palavra. O versículo 3 diz assim, deixa eu ler para vocês aqui. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, madeira, galho, uma víbora, uma cobra, uma serpente, aí, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Olha só, o choque para todos teria sido realmente grande. Paulo havia sobrevivido a uma terrível tempestade, por mais de 2 semanas, e um horrendo naufrágio, apenas para ser morto por uma víbora, passou por toda aquela turbulência no mar para ser picado por uma cobra e morrer? Sua suposição pareceria lógica. Olha só o que eles pensaram. Este homem deve ser um assassino, pois embora tenha escapado no mar, seria punido pela deusa justiça. Ou seja, eles estão observando a situação diante dos olhos deles, a partir da crença deles, tá? Isso é normal, é natural. Mas significa que eles estavam certos? Não, porque o que acontece depois é o seguinte, olha só, o versículo 4, quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram, esse homem é um assassino, porque a deusa justiça vai cumprir a punição que ele merece. E olha só, esse comentário é baseado na crença predominante na mitologia grega, de que o destino se alinha contra as pessoas que cometem o mal. Isso é superstição local, tá bom? Na mitologia grega, a justiça era uma deusa, filha de Zeus e Temis. Acreditava-se que ela trabalhava circunstancialmente para estabelecer o destino das pessoas. Olha só, uma vez eu ouvi foi uma aula de história, que o professor falava assim, não existe nenhuma civilização que tenha existido e permanecido durante um bom tempo, sem o fator religião. Eu achei bem interessante isso, porque eu falei, olha, comecei a observar alguns detalhes na Bíblia e fora da Bíblia também, e parece que todo o povo, seja um índio afastado lá no Xingu, no meio do mato, seja o pessoal lá na ilhazinha de Malta, eles sempre têm essa questão de, existe um Deus, existe alguém ou vários deuses, não é? Então eu lembro muito do texto de Eclesiastes, que diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então é natural que os povos busquem algo além do que é imanente.
A gente fala, imanente é a nossa realidade, o que a gente vê. Transcendente é aquilo que a gente não vê. Então, toda a civilização que durou pelo menos um bom tempo, ela tinha uma visão transcendente. Tá? E aí eu faço uma pergunta. Se essa afirmação estiver certa, o que vai acontecer com países, por exemplo, países na Europa, a gente vê isso já há muitos anos, que estão abandonando a transcendência, o contato com Deus e trabalhando com o imanente. Não, a vida é só o que temos aqui. Então, através do meu esforço, eu busco as coisas, consigo, conquisto, no final eu morro e acaba tudo. O que será dessa nação? Ela está plantando o seu próprio fim. Porque nações que não têm essa visão transcendental, elas sucumbem. Ou nações que caem em degradação moral, que envolve também a questão religiosa transcendental, elas acabam sendo extintas. O que aconteceu com Roma? Acabou. Roma degradou-se de maneira moral tão grande, durou 300 anos, né? Mas acabou. Não está até hoje. Quem que está até hoje? A igreja. Mais de 2000 anos de história. Porque a gente está apegado com esse transcendente. Então, se essa afirmação é correta, eu creio que seja, esse é um comentário meu, eu baseio essa extensão do comentário nesse ponto. Como é que você está em relação à sua relação com Deus? Você está muito ligado no imanente? Está muito ligado nessa vida? Você está tendo noção de que essa vida é só um pedacinho, é só um vapor, como diz Tiago? E o povo de Malta tinha essa ideia do transcendente, só que de maneira errada. Eles pensavam que essa deusa, ela ia culpabilizar ou julgar, né, as pessoas que praticam o mal. E eles perceberam que isso não aconteceu. Olha só que interessante. O versículo 5 e 6 fala assim, ó. Porém, Paulo, ele sacudiu a víbora no fogo e não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto, né, de repente ali. Então, depois de muito esperar, viram que nada aconteceu e aí mudaram de opinião. Começaram a pensar que ele era um Deus. O que acontece quando nós temos noção do transcendental, mas nós não temos a noção quem de fato é Deus? Deixa eu estender essa pergunta. Se nós temos relacionamento com Deus, não, Marcelo, eu tenho noção que o transcendental, religioso, é importante. Eu me apego a Deus, leio minha Bíblia, oro e pratico, venho para a igreja, ajudo, maravilha. Só que se você tem uma noção diferente de quem é Deus, você está tendo uma noção errada dessa transcendência. E isso vai levar você ao quê? Para lá e para cá. Paulo fala em Efésios 4, todo vento de doutrina. Por que essas igrejas que pregam a prosperidade e a cura de doenças está sempre cheia? Porque essas pessoas estão tendo um contato com um Deus transcendente. Eu não duvido da sinceridade de muita gente que está ali, só que com a ideia errada. Eu quero contato com Deus transcendente para que eu tenha dinheiro ou para que eu seja curado. Então, toda vez que esses líderes trabalham fazendo campanhas diferentes, essa pessoa está lá. Hoje é a campanha do tal, amanhã é a campanha do tal, amanhã é a campanha do tal. Então, o vento de doutrina que leva essas pessoas, porque elas têm noção errada de quem é Deus. Deus não é só um Deus que cura. Ele cura? Claro que cura. Ele curou o cara aqui, o pai do Públio, de uma coisa que parece banal para a gente hoje, né? Ele faz prosperar? Claro que faz. Pode prosperar. Mas ele também pode não curar e pode não fazer prosperar. E ele continua sendo Deus. A questão é essa, se você vai até Deus pedindo dinheiro e no dinheiro não vem, você vai pensar que aquele Deus não existe, aí você vai procurar outro. Só que dentro da mesma dinâmica. Essa igreja não tem o Deus certo, eu vou naquela.
e aí você está como os malteses. Acreditavam que a deusa justiça julgava os assassinos, aí chega lá Paulo, olha a cobra, joga no fogo e continua a sua vida. Ele é Deus, agora vamos segui-lo. Se você não tem essa firmeza doutrinal, você vai ser levado por todo o vento de doutrina que aparecer por aí. E olha que está aparecendo bastante, viu? Eu nem precisaria enumerar aqui, porque estão aparecendo muitos e muitos aí. Bem, na sequência, ainda nesses versículos 5 e 6, foi o que eu falei para vocês. As pessoas pensavam que ele ia cair morto lá, Eles experimentaram um choque ainda maior. Vamos para o final aqui, que eu já expliquei isso, eu não vou ler de novo, porque vai acabar reforçando uma coisa que eu já falei. Vamos avançar. O apóstolo era um profeta a bordo do navio. Agora, ele é um agente de Deus sob sua proteção. Olha só. É interessante que ele não reaja a essa suposição de sua divindade, como fez em Listra. Lá em Listra, eles receberam adoração, e eles falaram para os caras não adorarem, né? Paulo falou, não, olha, eu sou homem como vocês. Aqui ele não fez isso. Provavelmente, é devido à situação real aqui. Eles não estavam adorando como divindade, e essa não era uma cena de testemunho e proclamação. Isso viria depois. Ele provavelmente respondeu de alguma forma, mas Lucas não registrou. Aqui é diferente. Eles entenderam, olha, Paulo deve ser um Deus, mas não chegou ainda ao ponto de fazer como fizeram o pessoal de Listra, que começaram a adorar automaticamente. Então, por isso a reação de Paulo foi diferente. Certamente ele repreendeu as pessoas ali, mas Lucas não registra isso, porque não é importante agora. Agora, importante é dar sequência no texto. Então, Paulo, por ele ter a consciência de quem é Deus de fato, ele sabe, olha, se uma víbora me picar, eu jogo ela no fogo e toco a minha vida. Se eu inchar, morrer e cair duro, tudo bem, tá bom. É lucro, como ele fala em Filipenses, né? Eu vou para a glória. Então Paulo não está nem aí para esse negócio da cobra. Só que os malteses estavam. Por quê? A sua noção do transcendente era titubeante, era vaga, era errada. E como é que a gente tem uma noção real do transcendente? É através da Bíblia, através da leitura, do estudo, das doutrinas que foram extraídas desse livro, né, para simplificar a nossa vida e o nosso entendimento. Tá bom? Versículo 7, olha só. Aí começa uma outra história. Acabou a questão da cobra venenosa e agora eles estão na casa de uma pessoa. Então, perto daquele lugar havia um sítio, tá? Um pedaço de terra que pertencia ao homem que é principal da ilha. O nome dele era Públio. E ele nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Olha só. O pessoal na praia recebeu eles com singular humanidade e Públio os recebe com muita bondade. Então perceba que a natureza dos malteses, muito provavelmente, é de serem receptivos com as pessoas de fora, né? E muitas vezes a gente não é receptivo, né? Vê um estranho, não chega perto, não cumprimenta, não dá oi. E os malteses tinham essa característica de bondade no seu trato com o próximo. Então o que acontece? Olha só, o homem principal da ilha chamava-se Públio. E ele possui uma grande propriedade, esse sítio aí, tá? Então ele acolheu o grupo, mostrando-lhes generosa hospitalidade por 3 dias. Nós não sabemos se isso significava todas as 276 pessoas, ou apenas o grupo de Paulo, incluindo o centurião. Malta fazia parte do Império Romano, então Públio provavelmente era um cidadão romano e governador da ilha. Esse título lá em cima em vermelho, homem principal da ilha, muito provavelmente ele era um representante de Roma naquela ilha. Então ele era como se fosse o governador daquela ilha. Então, o governador da ilha é um cara muito bom, bondoso, recebe as pessoas que estão em apuros, que estão em perigo. Ele demonstra essa singular humanidade, como fizeram os seus contemporâneos lá na praia. Tá? O que a gente aprende com isso, gente? Isso aqui a gente aprende hospitalidade.
Hospitalidade é uma das virtudes que o cristão precisa buscar. É tratar bem as pessoas de fora, os de dentro também, mas os de fora principalmente, porque muitas vezes aquela primeira impressão é a que fica, né? Eu já participei, já visitei algumas igrejas onde eu fui muito bem recebido. Assim, demais. Todo mundo me abraçava, eu me sentia uma celebridade. Ao passo que eu já fui em outras que entrei e saí e ninguém falou comigo. Isso não me afetou, tudo bem. Tenho uma certa maturidade para isso. Mas, e aqueles que não têm? Como é que faz? Então, como é que a gente tem que fazer quando aparecer alguém novo aqui na igreja? Tentar saber se aquela pessoa já foi recebida por alguém, se não foi, vai lá, conversa, demonstra bondade. Não precisa falar para ela, olha, aceite a Jesus agora. Não, às vezes a sua recepção faz ela voltar e depois ela até se converte. Ou até faz parte da igreja, se for membro de outra igreja, né? Mas essa questão da hospitalidade é muito importante. A gente precisa aprender com os malteses a sermos um pouco mais hospitaleiros, se nós não estamos sendo, tá bom? Olha só, na sequência, a gente tem aqui, ó, Paulo chegou na ilha, com a comitiva provavelmente, e foi para o sítio desse homem chamado Públio. Aí os versículos 8 até o 10, que já é a finalização da nossa aula. Ah, quer falar, Aline? Desculpa, não estava vendo. Pode falar, não tem microfone, né? Fala alto. Aham. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, sim, sim. Ah, sim. Toda devoção que não é voltada para Deus é idolatria, né? Então, se você tem uma visão distorcida de Deus, e isso pode ser por vários motivos, né? Mas muitas vezes, talvez a pior idolatria, se eu posso falar isso, é daquelas pessoas que estão dentro da igreja, de um sistema visivelmente formal, né? De igreja, Bíblia, leitura, prática, vivência, mas elas estão com motivações erradas, seja quais forem, né? E aí elas vão criar para ela um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, é perigoso, é triste, é perigoso porque essas pessoas podem influenciar outras, né? Mas, principalmente quando os nossos desejos ou as nossas visões de mundo são colocadas à frente da própria visão de mundo e desejos da Bíblia, de Deus para nós, nós podemos muito bem virar o jogo na maldade, né? E transformar esse Deus num ídolo e permanecer aqui dentro. Isso é comum, é triste, mas nós temos que alertar para que isso não aconteça. Sempre rever o nosso coração para que, como diz, né,
É Agostinho, né? Que fala que o meu coração tem que estar diante de Deus. Então ele me mostra quem eu sou, quem eu nem sei quem eu sou, ele me mostra. Mais ou menos assim. Sim, 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 exatamente. Exatamente. A, o exercício do exame de consciência, que eu sempre falo aqui, tem que ser toda hora. Porque a gente se perde mesmo nos sentimentos, nos desejos, nas convicções, nas concepções. A gente olha uma situação e define, é aquilo. Aí aquela concepção pode desviar a gente da nossa própria rota cristã, da maratona cristã, porque foi uma concepção errada, rápida, rasteira. Isso pode acontecer, tem que estar sempre revisando, sim. É importante. Fala, minha querida. Entendi. Existe um cuidado que a gente tem que ter com essa coisa de que os outros são idólatras. A gente está falando de santos, provavelmente está falando de católicos, né? Aí vamos dizer assim, a pessoa que é descrente, ela consegue bênçãos que a gente que é crente não consegue. É mais ou menos a sua pergunta, vai por esse caminho? Lê o Salmo 73 hoje. Lê o Salmo 73 e o 37 também. Porque no 73, Asaf está fazendo essa mesma pergunta sua. Eu não vou nem te falar para tu poder chegar em casa e ler. Lê o Salmo 73. Asaf olha ao redor e vê, aqui é ladrão, ali é estelionatário, ali bate na mulher. Ali, esses caras tão ricos, eu estou pobre. Lê o Salmo 73, tá bom? A resposta está lá. 73, 73. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Paulão? Tá. Sim. Sim. Aham. Sim. Verdade. Verdade. Por causa da necessidade de, de ter contato com o transcendente, como eu falei, é uma necessidade do homem. Todo homem busca isso. Nem que busque em si mesmo, mas ele busca. Entendeu? Por causa dessa necessidade, a gente pode seguir um padrão errado, como eu já falei. Dentro da igreja, a formalidade de participar das programações pode se tornar também um próprio ídolo, um hábito idolátrico, tá? Porque a pessoa pensa, não, para que eu seja santo, para que eu atenda esse anseio do meu coração pelo transcendente, eu só preciso fazer essas programações. Entende? Isso acontece muito. E isso acaba distorcendo a realidade do cristianismo, que é Deus transformar o teu coração, para que você ame como Ele amou, entendeu? Então isso pode acontecer, e pode acontecer com a gente, comigo, com você, se a gente não perceber também, entendeu? Pode falar, pode falar. Aham, aham, mais ou menos isso. Aí se você voltar para casa, não dobrar o joelho no chão, não ler tua Bíblia, não orar, não amar tua esposa, não amar teus filhos, não adianta nada. Sim, sim, estou entendendo. Sim, sim, sim,
sim. Sim, sim. O pastor que me discipulou quando eu era mais jovem, ele chamava isso de muletas emocionais. Então você precisa de uma muleta, né, para andar, e, eu vou na programação, eu vou no culto, mas a tua vida está oca espiritualmente. A base, que é a Bíblia, a leitura em casa e a prática em casa, na esquina, na padaria, tu não está preocupado. Mas em participar de uma programação formal, tu tá. Isso é hipocrisia. Ou é um engano grave. Sim, faz. Exato. Exato. Meu filho, um coração fora da orientação divina, meu amigo, ele vai pensar que cachorro é gato, que cavalo é galinha e vai pensar mesmo. O que acontece, pessoal, com a questão o pessoal chama de ideologia de gênero, a teoria de gênero, que eu gosto de falar mais esse termo, né? A teoria de gênero. A teoria de gênero é aquela coisa que um pensamento que você tem muda a tua biologia. Como pode? O cara pensa que é um cachorro e porque ele pensa, ele tem que se transformar em um. Mas essa é a luta contra a realidade, não tem como, isso é a coisa mais irracional que tem, mas por causa do sentimento. E quanto mais você vai, não, o que você sente é bom, o que você sente tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, sob a orientação divina. Senão, meu amigo, você se acaba nesse seu sentimento de autopreservação, de autossatisfação, que não é errado, mas tem que ser orientado pela Bíblia. Senão, meu amigo, acabou para você. A racionalidade foi embora. E existe aproveitando essa deixa, existe um termo que é chamado de pensamento revolucionário. Tem até um pastor cristão holandês, Abraham Kuyper, que fala sobre isso. Ele diz que o pensamento revolucionário é a revolta do homem contra a realidade. Por quê? Porque a realidade se impõe, meu amigo, acabou. A realidade se impõe, o sol vai nascer, não interessa se eu ficar trancado dentro de casa, se eu me cobrir com lençol, o sol vai nascer, acabou. Agora, se eu me revolto contra essa realidade, eu entro num ciclo de paranoia que eu vou daqui a pouco pensar que eu tenho poder sobre o sol. Isso é exagerado, gente, mas olha, o caminho que as coisas estão indo, eu não duvido não, entendeu? E aí você tem que começar a abandonar o pensamento revolucionário, prega isso. Você abandona o que os teus olhos veem e começa a enxergar aquilo que você quer enxergar. Pronto, acabou. Você já está num ciclo totalmente de histeria. Que a histeria é o quê? A histeria é aquilo. A pessoa, ela vê, ela ouve só o que ela fala. Ela fala e ela mesma ouve. Ela não tem um contato com a realidade. Ela fala e ouve, ela fala e ouve. Ela se retroalimenta. E aí, meu filho, dentro da igreja tem gente com mentalidade revolucionária? Um monte. A gente não. A gente está aqui exercitando a nossa sanidade mental a partir do contato com o transcendente. Estamos aqui confiantes de que essa exposição está sendo honesta para que eu ajude vocês a entenderem sobre esse problema. E vocês têm toda a liberdade de investigar em casa para saber se eu estou falando o que está escrito ou não. Isso também faz parte do exercício de maturidade espiritual. Mas se eu entrar nesse ciclo de que o que eu sinto tem que ser valorizado acima de tudo, acabou. Aí acabou. Você vai achar tudo o que você quiser. Tudo distorcido, mas vai achar. E aí você vai se afastar cada vez mais de Deus e da vivência cristã. Quem chamou? Tu viu? Eu também já vi. Elas vão aprendendo. Eu vi um que é cachorro. Era um adolescente. O cara devia ter uns 30 anos. Mora com os pais. E o pai na rua levando ele na coleira. Tu acredita? Vocês pensam que eu estou brincando? Eu mostrei já para algum de vocês que me pediram. Mandei o link da matéria. Eu mostrei. Tá lá. O pai andando com o menino que o filho falou que tem 30 anos, agora virei cachorro, pai. Rau, rau, rau. Vai lá, filhinho, eu vou comprar ração. Tá aí. Existe coisa mais grave do que lutar contra a própria realidade? Não tem como. Só que isso é uma revolta diabólica mesmo.
O pensamento revolucionário faz isso. É grave, gente, é sério. A gente tem que estar pautado na palavra para a gente não se levar por isso. Que a gente pensa que não, mas todas essas ideologias que estão rodando por aí, elas caminham para que você seja alguém. Toda ideologia, ela tem como um princípio, um dever ser. Você deve ser assim. Para que você seja assim, faça isso, isso, isso e isso. Então, se você não tem essa capacidade de analisar essa ideologia, você vai virar o que um outro quer que você vire. Não o que Deus quer que você vire, se transforme, seja. Só que esse é outro assunto. Fica para uma outra oportunidade, que esse assunto é bem interessante. Tem bastante material sobre isso, mas foi só uma abstração da nossa aula. Voltando para os versículos 8 e 10, para a gente finalizar, nós estamos agora no sítio de Públio, tá bom? Esse maltês gentil que recebeu Paulo e a comitiva lá dos náufragos, tá bom? O pessoal que estava no mar e quase morreu, mas não morreu porque Deus falou que não ia morrer. Aí o versículo 8 e 10, do 8, 9 e 10, vamos lá. Então aconteceu que o pai desse Públio, ele estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e orando impôs as mãos e curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram também curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Mais uma vez os malteses retribuem, agora eles retribuem, né? Eles automaticamente tomam a iniciativa 2 vezes de serem bondosos, e agora eles recebem uma bondade e automaticamente retribuem. São pessoas muito boas. Eles retribuem uma bondade. É interessante aqui porque, geralmente, lá em casa, quando a gente mudou para a vizinhança lá agora, algumas irmãs que eram conhecidas nossas da outra igreja, elas vinham para casa e traziam bolo, né? O pote com bolo, doce, assim. E aí eu comia, lavava o prato e devolvia. Aí a Alessandra, Marcelo, dá um outro doce para ela, vamos fazer um bolo aqui. A Alessandra é mais generosa que eu. Então é isso, é aproveitar a oportunidade de retribuir o bem que você recebe. Isso é bom, é legal, é gostoso. A pessoa, ela se sente importante também. Olha, ele pensou em colocar um bolinho aqui de volta e tal, né? São oportunidades, isso aqui é só um exemplo, tá? Mas a gente às vezes pega, dando carona para alguém, o carro está vazio, você chama alguém, liga para a pessoa, sabe? Essas coisas, isso é bom, isso estimula o amor uns aos outros, tá bom? São oportunidades que a gente não pode perder. E ali, para a gente finalizar esses 3 versículos que eu li, vamos falar sobre essa febre e esse incomum incidente chamado disenteria. Olha só, presta atenção. Olha só, parece que é besteira, que é piada. Hoje a pessoa, se tiver isso aí, ela toma um remedinho, né? Fica de boa lá, umas horas em casa e passa. Tá bem no outro dia. Mas aqui não. A pessoa podia morrer. Sabia? Eu estava vendo um médico, eu não sei qual é a especialidade dele. E ele falava que, na época da Idade Média, lá nos anos de 1500, 1600 e um pouco mais até o século 18, 19, os casais tinham muitos filhos, muito. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que tem diversos teólogos que tinham 10, 15, 12 filhos. Só que morria 9, morria 10, ficava 1 às vezes. Por causa das doenças bobas que hoje a gente toma um remédio e passa. Por exemplo, a minha filha, Laura, ela tem problema crônico na garganta. Inflama, né? Do nada, dá uma febre, a gente olha a boca dela, não tem nada. Dali a meia hora, olha, está todo empolado já. Meia hora, 1 hora, tá? Não exagero. Mas é muito rápido, avança o quadro dela. E aí tem que ir para o hospital para dar antibiótico e tal. Se ela vivesse na Idade Média, ela já teria morrido. Certeza. Porque muitas crianças morriam disso. Disenteria, mesma coisa. A pessoa fica se desidratando até não tem mais nada. Dá o febrão e aí a pessoa vai, por algum motivo, vai a óbito. Então aqui,
apesar de ser uma coisa muito incomum para a gente, né? Ninguém morre de disenteria hoje. Apesar que em alguns países pobres, sim, né? Lá na África, Nordeste também, né? No Brasil, olha só. As crianças morrem desnutridas, né? Por disenteria e tal. E não é tão assim incomum, né? Mas aqui nesse caso, provavelmente era um senhor de idade, né? Que é o pai do Públio. E aí acontece esse desfecho aqui. Então, olha só, uns detalhes importantes, mais em termos de informação, para a gente terminar. As febres podiam ser breves ou durar 1 ano. Imagina 1 ano com febre. 1 ano de febre. Podiam ser leves ou fatais. Olha aí. Alguns tratamentos antigos eram apenas superstição. Mas muitos médicos a tratavam por meio de ingestão de líquidos. Ok? A medicina não era tão avançada quanto hoje, obviamente. Então, os médicos da época imaginavam que a pessoa precisava beber bastante líquido. A disenteria costumava acompanhar a febre, mas talvez o caso do pai de Públio tivesse persistido e prejudicado sua condição enfraquecida. Então, muito provavelmente, olha só, deixa eu terminar aqui que eu concluo para vocês. Em épocas anteriores, também existiam relatos da existência de um micróbio presente no leite das cabras maltesas, que provocava a chamada febre de Malta. Então, olha só, ou o pai de Públio estava com a febre de Malta, ou ele estava já com algum problema que desencadeou febre e disenteria, e o cara ficou desguarnecido ali, né? Sem essas proteções do seu sistema imunológico. E o que acontece? Paulo vai lá e ora. Não, vou orar por ele. Pumba, ficou bom. Aí vem uma galera também para poder receber essa bênção. Olha só, Deus não cura? Pô, gente, claro que cura. Agora, Paulo foi para a ilha com um cartaz falando, vem aqui que Deus cura a sua disenteria. Não. Então, como é que a gente tem que trabalhar com essas ideias desse vento de doutrina que eu falei? Qual é a principal mensagem de Deus para o descrente? Que ele precisa ser salvo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Glória, salvação. A partir dessa mensagem que você leva para a pessoa que está perdida, e você trabalha com esse discurso ou com essa conversa, a pessoa recebe isso, e a partir disso, olha, vai vir cura, pode vir a riqueza, pode não vir, vai vir a erudição, não vai. Essas coisas são secundárias. A gente não pode orar pedindo a cura? Claro que pode, deve. Mas se você é prudente e percebe, toda vez que meus filhos ficam doentes, eu oro. Quando eu vejo que não melhora ali, eu já vou comprar o remédio. Perdi a fé por causa disso? Claro que não. Ele não quis curar, vai ser pelo remédio. E já aconteceu deles amanhecerem bem. Também, já aconteceu. Deus faz o que Ele quiser. Eu vou ficar com raiva de Deus porque Ele não curou, e aquele dia eu tive que levantar de madrugada para ir no PS? Não, não vou. Por quê? Porque se você tem essa visão do Deus transcendente como Ele é, você percebe que já aconteceu, tá? Eu levantar de madrugada, às 3 da manhã, e levar o moleque no hospital, ficar lá até às 6, 7 da manhã, e depois de chegar em casa e trabalhar, é um sinal que Deus está me dando uma oportunidade de demonstrar amor pelo meu filho. Tá bom? Então eu vou orar por ele, ele não vai ser curado, eu levo para o hospital. Olha, você orou, legal, você confia que Deus cura. Só que ele não curou. Agora é hora de levar para o hospital. Agora entra o amor ao próximo. E aí vai. Então, ó, são coisas simples que a gente às vezes se pega e acha que Deus deveria fazer daquele jeito que a gente queria. Esse exemplo da enfermidade é só um exemplo, tá bom? Mas podem acontecer diversas outras coisas nas relações dentro da igreja que a gente queira exigir de Deus uma postura. Pelo amor de Deus, quem é você para exigir de Deus alguma coisa? Quem é você? Quem sou eu? Se Deus não fez daquele jeito, você vai falar, amém, Senhor, como é que vai ser? E aí você segue, tá? Eu fiz essa abstração desse texto, a partir dessa questão da cura, para a gente entender que Deus ele pode curar, como pode não curar também. Até porque Paulo tem diversos colegas nas suas cartas
Que ele fala, olha, eu estava lá em tal cidade e deixei fulano doente lá. Você acha que Paulo não orou por ele e o cara não ficou curado? Falou, estou indo embora, o cara está doente aí, cuida dele, eu vou seguir. Acontece isso, muitas vezes. Até o próprio Timóteo, né, que ele pede para que ele tome determinado líquido para que fique bom, acontece também. Então, a gente precisa entender que Deus faz do jeito que Ele quiser. Deus cura, cura. Deus pode dar prosperidade? Pode. Deus cura a unha encravada? Cura. Deus cura o cachorro? Cura. Mas Ele também pode não curar. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. E você continua buscando Ele. Porque a principal atribuição que você deve buscar de Deus é essa salvação e essa permanência, esse exercício da salvação na sua vida. Amém? Então tá bom, 11h14, 1 minuto antes do tolerável. Vamos ficar de pé e orar? E a gente encerra a aula de hoje. E nesse mês de dezembro a gente vai terminar o capítulo 28, se Deus quiser. E nas quartas-feiras ainda seguimos com os Salmos. E no ano que vem, se preparem, que virão outras reflexões, com certeza. Senhor Deus, obrigado pela exposição da Tua palavra, que ela traz até relatos assim, corriqueiros, meio incomuns, mas até nesses relatos incomuns e corriqueiros, a gente percebe o Senhor agindo, porque o Senhor não age apenas nas coisas extraordinárias, nas línguas de fogo, nas curas milagrosas, nas prisões que caem as paredes. Não, o Senhor também age no cotidiano simples ali, às vezes sentado na mesa do jantar, às vezes ali caminhando pelo caminho, olhando uma árvore. O Senhor age ali. Nos ajuda a entendermos que o Senhor é um Deus que age também dessa maneira, nas coisas pequenas, corriqueiras, numa doença que hoje parece simples, o Senhor agiu, e mostrou para a gente nesse exemplo de hoje que a bondade, ela é uma atribuição que o cristão precisa preservar, a hospitalidade, e também o amor ao próximo, que nunca deve ser uma obrigação, mas sempre partir de um exemplo de que nós estamos amando. Então que o Senhor nos ajude a buscarmos nessa Tua palavra a orientação para que a gente viva um cristianismo de fato verdadeiro, sem invenções mirabolantes, sem definições atuais, mas de fato como Ele é, para que a gente viva uma vida de igreja, em comunidade, crescendo juntos uns com os outros, e tendo o Teu nome glorificado. E assim o Senhor vai trazendo mais pessoas conforme a Tua vontade. Nos ajuda a entender isso. É por meio dessa simplicidade que o Senhor se faz grande nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Obrigado.